Olá meus amigos e amigas aqui do YouTube, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Neste domingo, o principal jogo do dia certamente, pelo menos em relação ao entretenimento, é Real Madrid e Barcelona, a final da Supercopa da Espanha que acontece na Arábia Saudita. Talvez seja um jogo de mais entretenimento do que oportunidades, falaremos sobre isso. Tá? Ainda na Espanha, mas agora na La Liga, o Girona enfrenta o Almeria, o último colocado da competição, e seria uma excelente oportunidade para o Girona colocar uns pontos na frente do Real Madrid, mesmo o Real ainda tendo essa rodada por jogar, e também, óbvio, não se complicar contra o último colocado, que ainda não conseguiu vencer no campeonato em 19 rodadas, é uma ótima forma do Girona manter vivo esse sonho do título espanhol. Lá na Turquia, vamos falar sobre Fenerbahçe fora de casa contra o Gaziantep. E vai ser a primeira rodada recente onde o Fenerbahçe já tem a vantagem na pontuação sobre o Galatasaray. Na última rodada, o Fenerbahçe não tomou conhecimento do Konyaspor, fez 7-1 na equipe do Konyaspor, e o Galatasaray ficou no empate fora de casa contra a equipe do Sivasspor. Isso já permitiu o Fenerbahçe abrir 2 pontos de diferença e ainda pode aumentar dependendo do resultado do Galatasaray na rodada atual, tá? Vamos falar também na Inglaterra do Manchester United e Tottenham. É um jogo difícil de se analisar porque o United não tem um time confiável. O Tottenham não é um adversário fácil de se enfrentar, mas o United tem todo aquele estigma do Old Trafford, na última vez que teve dificuldade ali no seu campo, conseguiu vencer o Aston Villa de virada. Em Portugal, temos a perseguição do Benfica e do Porto para cima do Sporting. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Sporting ainda não jogou o seu jogo fora de casa, e o Benfica tem que fazer a parte dele contra o Rio Ave. O Rio Ave que está aqui na 15ª colocação. Me faz parecer essa cotação do Benfica justa, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E para finalizar, também falaremos sobre o Porto, que enfrenta o Braga, uma equipe que certamente tem poder de complicar a vida do Porto por aqui, e o Porto vai ter que jogar muita bola para conseguir vencer e continuar se mantendo ali próximo. Já deu uma distanciada, mas para continuar se mantendo próximo dos dois líderes. O problema é, se perder, vai ver o Braga ultrapassando na tabela e a situação pode se complicar ainda mais. Além disso, tem vários outros jogos extras para a gente comentar e para complementar a sua grade de trabalho. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 14 de janeiro. Começamos às 10 horas da manhã no jogo espanhol do Almeria contra o Girona. A nossa primeira olhada aqui na tabela já faz com que a gente entenda por que a cotação do Girona é de 1,65. O Girona hoje é o líder isolado da competição junto com o Real Madrid, com 15 vitórias. Como visitante, não perdeu nenhuma partida, tem o mesmo número de vitórias como visitante do Real. E, obviamente, o Almeria, além de ser o último colocado, não venceu nenhuma partida e como mandante tem 5 derrotas, tem mais derrotas que empates. Mais gols sofridos que gols marcados, então tudo, como eu gosto de usar esse termo, todos os rios levam em direção ao mar. Tudo leva a crer que o Girona é muito favorito, tá bom? Não vou aqui ser eu a discordar dessa informação, mas vamos entender como que o Almeria poderia complicar a vida do Girona. Tá? Se é que isso pode acontecer. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio. Se você não tem acesso ainda ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. Você pode clicar em Seja Membro aqui embaixo. Se você não estiver vendo esse botãozinho de Seja Membro, você abre a descrição do vídeo que tem te explicando. Você pode utilizar o Pix atualmente. Eu descobri uma forma no YouTube de utilizar o Pix. E obviamente tem um vídeo te explicando sobre isso na apresentação do clube de membros. Tá? Você que é membro do canal tem acesso além do PDF de apoio de todas as competições. Se ela não tiver aqui, você me avisa porque eu tento trazer ela para você. Ele é feito à mão por mim. Tá? Um PDF focado em quem trabalha de fato aqui no trade nas apostas. E além do PDF de apoio, você também vai ter acesso aos vídeos exclusivos para os membros, os pós-planejamentos que eu faço na segunda e na sexta, falando sobre o que aconteceu na semana ou no final de semana, como que eu trabalhei, como que vocês trabalharam, enfim, a gente consegue falar bastante sobre isso. E tem os vídeos de estudo de caso, sobre metodologias, que esse ano de 2024 a gente vai bater muito sobre isso, tá bom? Olhando por cima, a gente consegue perceber que o Girona é uma equipe com muita iniciativa fora de casa. Essa é a primeira coisa que eu gosto de observar. Uma equipe que me traz iniciativa. Quase 70% dos jogos que o Girona faz fora de casa, ele é o primeiro a marcar. Não falhou em marcar em nenhum jogo, mas tem sofrido gols com frequência. Em apenas 11% dos jogos, ele não sofreu gol. Esse é um problema. Tanto é que o índice de ambas marcam é bem alto. O Almeria não tem vitórias, não sai na frente com tanta frequência, sofreu gol em quase todos os jogos e a média de gols sofridos é maior do que a do Girona e falhou em marcar mais vezes do que a equipe
do Girona, tem um ataque menos efetivo, tá? Então, o que a gente consegue tirar aqui de informação positiva são principalmente a questão da iniciativa do Girona e também a força ofensiva, mas é uma equipe que tem sofrido com frequência. Isso aqui me preocupa um pouco. No primeiro tempo, nós não temos uma grande superioridade do Girona. Esse é o segundo problema, tá? O Girona ele não vence tanto a mais do que o Almeria. Tem menos derrotas, mas o número de gols sofridos é parecido e o número de gols marcados não é tão distante assim. Então a gente não pode cravar aqui que o Girona detém essa superioridade no primeiro tempo. No segundo tempo, sim. O número de gols sofridos pelo Girona é quase metade em relação ao adversário. O número de gols marcados é o dobro. O número de vitórias é bem contundente e bem maior do que o adversário. E o número de derrotas é um pouco menor. Então, o segundo tempo do Girona me parece, sim, superior à equipe do Almeria. Outra característica interessante aqui nas bolas aéreas, onde o Girona costuma marcar bastante de cabeça, é justamente a dificuldade do Almeria. O Almeria sofreu a mesma quantidade de gols de cabeça que o Girona marcou. Sabe aqueles aplicativos de relacionamento? Quando uma pessoa está buscando exatamente a característica, a qualidade da outra pessoa e elas se encontram? Esse é o match que aconteceu aqui. É a dificuldade defensiva de bola aérea do Almeria contra a facilidade ofensiva de bola aérea do Girona. A gente vai ter que observar esse fator, porque isso pode aparecer de duas maneiras. Ou o Girona pode utilizar esse fundamento para abrir o marcador em cima de uma defesa fechada, ou pode utilizar esse fundamento para buscar recuperação caso esteja atrás do placar e o Almeria esteja ali tentando povoar muito a sua área. Nos momentos de gols, temos um Almeria com dificuldade de marcar no primeiro tempo. Até os 40 minutos o Almeria não marcou quase nenhum gol, mas do final do primeiro tempo para o início do segundo e até ali aos 80, quase 90% dos gols marcados. Então me parece um Almeria mais kamikaze no segundo tempo. Porém, é uma equipe que tem sofrido no primeiro tempo e também no final do segundo. A equipe do Girona tem tido dificuldade nos minutos finais. Quase 30% dos gols sofridos são a partir do minuto 80. Então nós temos duas equipes com dificuldade nos últimos minutos, seja para segurar vantagem, seja para buscar recuperação. Às vezes nessa de buscar recuperação, toma um empate. Às vezes nessa de buscar recuperação, toma o segundo gol, ou terceiro, né? Às vezes nessa de segurar a vantagem, recua demais, toma um empate. Então, temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você é um trader por aqui, eu não julgo se você vier com a expectativa de trabalhar contra o Almeria ou a favor do Girona, tá? Inclusive, eu acho que essa é a minha expectativa. Só que o primeiro tempo que a gente observou por aqui não me parece um primeiro tempo tão contundente. Então, o que vai salvar a gente nessa percepção? A leitura de jogo. Então, você vai abrir o jogo e vai observar o que está acontecendo, tá bom? Ah, mas o Girona é líder. Abre o jogo e observa o que está acontecendo. Pode ser que o Girona não tenha superioridade no primeiro tempo e vai encontrar essa superioridade no segundo, tá? Se você é um Panther por aqui, gosto de pensar nessa vitória do Girona. Eu acho que seria, assim, uma grande decepção do Girona não vencer o Almeria, não somar 3 pontos contra o Almeria nessa busca pelo título. O Girona não perde há 14 partidas e o time do Almeria não vence há 9 jogos, tá? Então, eu gosto muito de pensar nessa possibilidade de vitória do Girona. Como a gente tem um primeiro tempo do Girona um pouco mais baixo em relação à efetividade, quem sabe, se você conseguir buscar essa cotação mais alta, pode ser interessante. Até o Almeria está na frente do placar. Será que vale a pena buscar uma dupla chance do Girona? Se você estiver encontrando um Almeria recuado, sem contra-atacar e um Girona alçando bola na área, o fundamento de bola aérea do Girona pode sim ser muito importante para buscar essa recuperação. Então pode valer a pena. Tá? Nos últimos 5 dos 7 jogos disputados pelo Girona, nós tivemos o mais de 2,5 gols. Tá? E existe um alto índice de ambas marcam e jogos do Girona, uma equipe que sofre com frequência. Então é mais um fundamento para você tomar cuidado, porque o Girona pode sair atrás do placar, por mais iniciativa que ele tem. E aí você, quem sabe, possa buscar essa dupla chance. Eu gosto de pensar, se você não tiver confiante para trabalhar a favor do Girona, no 2,5, tá? Com uma cotação mais alta, e não duvido desse ambas marcam, ok? Não duvido. Mas, se fosse para escolher um mercado, se você me desse uma odd de 2 do Girona para vencer esse jogo, né, uma cotação pelo menos um pouquinho mais alta, eu gosto bastante. Girona atrás do placar, com o Almeria muito recuado, essa dupla chance também me interessa muito. Isso para você que é um Panther, tá? Acho que seria uma grande decepção se o Girona perdesse ponto aqui, e uma equipe que quer ser campeão não pode perder ponto ou deixar de somar 3 pontos contra o Almeria, que está rumo
a segunda divisão, a La Liga 2 da Espanha. Dando seguimento ao nosso planejamento, 1h da tarde vamos falar sobre Fenerbahçe e Gaziantep na Turquia. E antes da gente começar, eu vou pedir o teu like no vídeo, tá bom? Porque é muito importante para o YouTube divulgar para novas pessoas. E também vou pedir para você a sua inscrição no canal se você não é inscrito, tá? Fica o convite, né? No ano passado eu falava no finalzinho do ano, eu tenho todo esse finalzinho de ano para convencer o teu coração gelado. Agora eu já tenho um ano pela frente. Não me dá essa vantagem toda não que eu te convenço, tá bom? Brincadeira. Fica o convite para você se inscrever, ok? Vamos falar sobre Fenerbahçe e Gaziantep. Eu quero te mostrar primeiro o PDF de apoio, depois a tabela de classificação, tá? Olha como o time do Fenerbahçe tem iniciativa. 90% dos jogos ele sai na frente do placar. Venceu 8 dos 9 jogos que disputou fora. Falha pouquíssimo em marcar e defensivamente, fora de casa, é uma equipe que tem sofrido poucos gols. Uma das críticas que eu faço ao Fener é que ele é muito contundente na parte ofensiva e tem um pouco de dificuldade na parte defensiva. Mas, fora de casa, tem sido uma equipe bem forte, defensivamente falando. Uma das dificuldades que o Gaziantep pode apresentar é uma equipe que sai na frente com frequência, quase 60% dos jogos, e que também falha pouco em marcar. Porém, não é um poderio ofensivo tão grande como o do Fener. O time ficou sem sofrer gol em apenas 33% dos jogos e passa de 1,5 gols de gols sofridos. Agora vamos voltar para a tabela de classificação. Eu te pergunto, onde é que você acha que está o Gaziantep na tabela? Pois é, em 14º. Só que quando a gente filtra dentro de casa, é uma equipe que tem bastante dificuldade de vencer. Então, o mínimo que o Fenerbahçe tem que fazer aqui para conseguir sair com a vitória é pressionar bastante o adversário no início para tentar neutralizar essa situação de iniciativa que a equipe tem. Por jogar dentro de casa com o apoio da torcida, quanto mais forte for a marcação do Fenerbahçe, melhor para tentar neutralizar esse fundamento. E o Fenerbahçe nos últimos jogos tem feito isso, tá? O último jogo contra o Konyaspor, o Fenerbahçe fez vários gols no primeiro tempo. O último jogo do Fenerbahçe contra o Istanbulspor, que hoje talvez seja a equipe mais desorganizada do campeonato turco. Inclusive aconselho vocês a observarem jogos do Istanbulspor. Tem nesse domingo? Deixa eu ver. Tem, ó. Istanbulspor e Konyaspor. Fica a dica para vocês, tá? Uma equipe bem desorganizada lá atrás, mas bem agressiva lá na frente. Costumo dizer que talvez jogue com 10 meio-campistas ou atacantes na linha e um goleiro, tá? Então, vale a pena ficar de olho. No primeiro tempo, o Fenerbahçe mostra mais vitórias, menos derrotas, ou nenhuma derrota no caso, bem mais gols marcados, são 4 vezes mais gols marcados. Porém, dá para perceber que o Konyaspor não tem poucas vitórias, o número de vitórias não é tão assim discrepante em relação ao Fenerbahçe, e não tem tantos gols sofridos. Então não é um primeiro tempo, provavelmente, onde o Fenerbahçe vai encontrar tanta facilidade, tá? Na segunda etapa, nós temos uma defesa do Gaziantep se desmanchando um pouco mais. E é justamente onde o Fenerbahçe se cria, né? Quando ele pega uma defesa com mais dificuldade, mais defeituosa. Só que ofensivamente, o time do Gaziantep também cresce bastante. O número de vitórias continua parecido, o número de derrotas aumenta e o número de gols marcados também aumenta. Então, é um segundo tempo onde o Fenerbahçe continua tendo um pouco de superioridade, mas é um segundo tempo onde o time do Gaziantep cresce o número ofensivo e quase se iguala ao time do Fener, mas também sofre. É o cobertor curto, né? Então a gente pode ter um segundo tempo de mais gols por aqui. Nas bolas aéreas, o Fenerbahçe não tem feito tantos gols de cabeça, mas marca bastante de finalização de fora da área, principalmente com o Ander, o ponta direita, que é canhoto, que corta para dentro e finaliza bastante. E os gols de cabeça sofridos pelo Gaziantep podem ser um indicativo. A gente tem o Dzeko ali, não sei se vai jogar, mas o Dzeko é um excelente jogador de presença de área. Caso o Fenerbahçe precise utilizar essa bola aérea, né? Vamos supor, o Gaziantep saiu na frente, se fechou, ou dentro de casa está sendo ali encurralado, está compactado. Pode ser uma oportunidade da equipe do Fenerbahçe utilizar essa bola aérea para tentar chegar no seu gol. Não temos incidência do Fenerbahçe fazendo tantos gols nos minutos finais, tá? Ele marca mais nos minutos iniciais e no finalzinho do primeiro tempo para o início do segundo, mas temos o time do Gaziantep com dificuldade a partir dos 70 minutos, quase 50% dos seus gols nos minutos finais. Então, isso mostra pra gente uma possibilidade, quem sabe, do Gaziantep partir para cima, depois dos 60, 70, para buscar, quem sabe, um golzinho de honra, se estiver perdendo, ou um empate, se estiver perdendo por apenas um gol, e a gente pode ter um Fenerbahçe se expondo no contra-ataque para poder ampliar o placar por aqui. Pode ser um jogo, então, para over limite. Se você é um trader assim como eu venho para tentar buscar esse back favorito ao Fenerbahçe. O que eu preciso? Se eu tenho do outro lado uma equipe com iniciativa, que gosta de sair na frente do placar, como é o Gaziantep, na frente da sua torcida, eu preciso de uma marcação forte do Fenerbahçe para neutralizar
essa saída de bola, para deixar cada vez mais o jogo do Gaziantep desconfortável. Foi o que eu falei do jogo do Porto contra o Estoril na Taça de Portugal. Se isso acontecer, vou estar a favor do Fenerbahçe. E aí a gente vai aproveitar a estabilização dessa cotação para tentar buscar esse gol. Não esquece, estabilização, mobilidade, tudo isso é ensinado para você se você quiser ser um trader esportivo no meu curso que está aqui embaixo. Tá? Nesse curso você vai ter um bônus de boas-vindas da minha parceira Betfair, que também está na descrição do vídeo. É um bônus de reembolso. Então você vai passar 5 semanas trabalhando, aprendendo, estudando, cometendo erros, como é normal, o mercado vai ensinando a gente, e aí a Betfair vai te reembolsando até R$40 por semana, até chegar a R$200. Espero que você não precise de todo esse reembolso. Tá? Que você aprenda sem perder tanto dinheiro, mas às vezes acontece, não tem como. É perdendo dinheiro que a gente aprende, né? Essa é a realidade, é apanhando que a gente aprende. Se você é um punter por aqui, eu gosto de pensar nessa vitória do Fenerbahçe, mas eu não posso te indicar essa cotação de 1,33, porque é uma cotação baixa. Então, para você trabalhar especificamente a favor do Fener, você precisa de um primeiro tempo ruim do Fenerbahçe para buscar uma vitória no segundo, ou de o Gaziantep na frente para tentar buscar uma dupla chance ou uma virada, tá? Nos mercados de gols, pelo que eu estou analisando aqui, o time do Gaziantep não sofreu tantos gols assim em casa. Em apenas 33% dos jogos, ele sofreu mais do que 2 gols em casa. Mas em 56% dos jogos da casa dele, né, que ele fez dentro de casa, tivemos o over 2,5. Então a gente precisa de uma cotação do 2,5 que vale a pena. 1,57 não é uma cotação boa. Então a gente precisa de uma cotação mais alta, tá? Qual que é o melhor cenário por aqui? Como o Fenerbahçe, ele tem essa mania de sair na frente cedo, né, de abrir o placar cedo. Se o Fenerbahçe tiver dificuldade nesse jogo, sabendo que os números de gols marcados e sofridos do Gaziantep crescem bastante no segundo tempo, se você encontrar um primeiro tempo terminando com 1-0 ou um primeiro tempo 0-0, dá para pensar sim no mercado de gols no segundo tempo, ou o over 1,5 com uma cotação próxima de 2, ou o over 2,5 com uma cotação próxima de 2 pode ser interessante. Tá? É claro que se o Fenerbahçe estiver na frente do placar, é um cenário melhor para trabalhar gols aqui do que um jogo 0-0, beleza? E para finalizar, lembre-se desse recado. Apesar do Fenerbahçe fora de casa não estar sofrendo tantos gols, entre o Fenerbahçe e o Galatasaray, o Fener é a equipe que mais cede oportunidade. Por quê? Porque ele é mais contundente no ataque, ele se expõe mais e deixa mais espaço na defesa. Então eu não duvido que o Gaziantep possa ferir o Fenerbahçe por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, nós tivemos 2-1, 3-0, 2-1, 3-2 e 3-2. Nesse cenário do Fenerbahçe fora, olha isso, 3-2 para o Gaziantep e 2-1 para o Fenerbahçe. Então não costuma ser fácil para o Fener visitar a equipe do Gaziantep. Então ambas marcam aqui, ele pode sim ser uma opção. Saindo da Turquia, vamos falar sobre Inglaterra, Premier League, 1h30, Manchester United e Tottenham. Esse seria um jogo bem mais esperado se o United estivesse em boa fase, mas é uma equipe muito difícil de se confiar. Então, a maioria das vezes que eu trago o United para trabalho, tirando o jogo contra o Wigan, que foi até um back favorito tranquilo, comentei com vocês ontem no pós-planejamento, eu geralmente trago o United para trabalhar correções de preço, né, sem criar tanta expectativa. O Tottenham já é uma equipe que eu tenho mais olhos para gols, porque é uma equipe que dá e toma, né? É uma equipe que vai para cima, que geralmente tem um primeiro tempo muito agressivo, mas que cede bastante oportunidade, a gente vai falar sobre isso. 8 dos últimos 10 jogos do Tottenham tivemos o over 2,5 e ambas marcam também em 8 dos últimos 10 jogos do Tottenham. Por curiosidade, o Tottenham saiu na frente do placar em 9 das últimas 10 partidas. Como pode, né? Na frente do placar ele sofre gol e tem o over 2,5. O United já é o contrário. Em 5 das últimas 7, ele saiu atrás do placar, para a gente conseguir ver como é uma equipe que não passa confiança, né? Nesse momento, nós não temos assim uma disputa tão grande na tabela, porque eu acho muito difícil o United chegar próximo dessa galera que disputa vaga na Champions e tudo mais. Porém, ainda falta bastante, né? Falta muito campeonato pela frente, mas a distância entre eles é de 8 pontos, então o foco, obviamente, do Tottenham aqui, quem sabe, é alcançar ali a proximidade com o Liverpool. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Tottenham sai mais na frente do placar, tem mais iniciativa, como eu comentei agora com vocês, ele saiu na frente em 9 dos últimos 10 jogos consecutivos. Não é uma equipe que falha em marcar, diferente do United, que já tem essa dificuldade, mas é uma equipe que sofre com bastante frequência, assim como a equipe do United, né? A média de gols sofridos das duas é igual, 1,6 gols por jogo, tá? Obviamente, para o Tottenham, que está disputando a parte mais alta da tabela, isso é um fator muito ruim, precisa corrigir, senão vai ter que fazer o dobro de esforço para tentar buscar a recuperação, quase sempre.
né? O primeiro tempo do Tottenham é superior até a página 2, porque tem mais vitórias, bem menos derrotas, marca bem mais gols, porém, o número de gols sofridos é alto. O que corrobora com um pouco de superioridade do Tottenham é a fragilidade ofensiva do United. É uma equipe que não tem conseguido marcar gol. Porém, dentro de casa, um apoio da torcida é uma equipe que cresce. Mostrou isso contra o Aston Villa, tá? No segundo tempo, nós temos uma igualdade por aqui. O número de vitórias do United é igual, o número de derrotas do Tottenham é um pouquinho menor, mas o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. Inclusive o United corrige um pouco isso e passa a sofrer menos. Então é um segundo tempo que promete. Uma coisa que é o calcanhar de Aquiles do United, pelo visto, mas ainda não tem sofrido tanto nesse fundamento, são as bolas aéreas. Para quem viu o jogo contra o Aston Villa, os 2 gols marcados pelo Aston Villa, os 2, foram de bola parada. Tudo bem que o Aston Villa tem um excelente treinador de set piece, mas ainda assim, eu acredito que o Tottenham pode utilizar essas bolas aéreas para tentar punir o United por aqui, tá? Nos momentos de gols, para quem gosta, nós temos sim momentos de gols nos minutos finais. O United cresce muito a partir do minuto 70. Para quem não se lembra, o último jogo do United contra o Aston Villa, deixa eu puxar aqui para vocês. Os gols do United foram aos 59, o Garnacho, aos 71 e aos 82 com o Højlund. Então, é uma equipe que cresce bastante nos minutos finais. Tem sofrido bastante gol até os 30 minutos. 56% dos gols sofridos no primeiro tempo. O Tottenham cresce bastante fora de casa na metade do segundo tempo. 63% dos gols do final do primeiro tempo até a metade do segundo. Mas tem sofrido muito gol nos últimos minutos. E essa é a grande crítica, né, para o time do Postecoglou, que óbvio ainda está no início do seu trabalho, organizando a cozinha, que é esses minutos finais, né? O Tottenham tem deixado a desejar nesses últimos minutos. Se você é um trader por aqui, eu acho que é um jogo para correção de preço inicialmente. O United tem sim sofrido primeiro, o Tottenham tem sim marcado primeiro, mas eu acho que a gente pode tomar um pouco de cuidado com esse fator casa, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 5 de 7 foram over 2,5. Então acho que a gente pode ficar de olho nesse mercado de gols. Eu gosto muito de pensar nesse over 1,5, mas a cotação está muito baixa, então a gente vai ter que dar uma olhada no 2,5 e obviamente esperar uma cotação também mais valorizada. Gosto do cenário de gols, principalmente com o jogo desempatado, tá? Porque pro Tottenham pontuar fora de casa contra o United é um resultado bom. Então se o jogo tiver 0-0, ele pode se arrastar no 0-0. E geralmente quando o Tottenham tá na frente, ele cede oportunidade e ele também contra-ataca. Então vai ser interessante de observar, por exemplo, um Tottenham na frente com o United de novo acreditando que pode virar o jogo, como fez contra o Aston Villa, mas talvez sofrendo nos contra-ataques com o Tottenham. O Aston Villa não contra-atacou tanto assim. Então pode ser um jogo interessante para gols, ainda mais se o Tottenham estiver na frente do placar. Tá? Essa odd do 2,5 pré-live ela é muito ruim, por mais que nos últimos jogos tenha acontecido esse 2,5, eu prefiro esperar uma cotação mais alta. E essas cotações de resultado, como coloco o United como mais favorito, para mim é um favorito que pode se complicar por aqui, tá? Olho nas bolas aéreas do Tottenham e olho nos minutos finais, que a gente pode ter aquela surpresa. Às 15 horas em Portugal, o Benfica enfrenta o Rio Ave com uma cotação de 1,20, talvez seja um dos maiores favoritos do dia de hoje. Benfica na segunda colocação, 1 ponto atrás do Sport nesse momento, e o Rio Ave na 15ª colocação. O Benfica vem de 6 vitórias seguidas e não perde há 11 partidas, mas sinceramente não tem emendado grandes atuações. O jogo contra o Braga me deixou algumas percepções de que o Benfica poderia ter atuado melhor. É óbvio que o Braga é uma equipe muito forte. Para mim, o maior destaque do jogo contra o Braga foi o Arthur Cabral, o atacante brasileiro, que eles têm chamado na transmissão de porta-aviões brasileiro. Realmente tem uma condição física muito grande. O time do Benfica enfrenta um adversário bem mais acessível, né? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que a única coisa que chama atenção favorável para o Rio Ave é a iniciativa. Foi uma equipe que saiu na frente em quase 45% dos jogos fora de casa. O Benfica saiu mais na frente do placar, mas perceba que a distância não é tão grande. Então isso aqui é um fator de preocupação. Mas o Rio Ave sofreu gol em todos os jogos que fez fora. Tem uma média de 1,5 gols sofridos. E tem uma dificuldade grande de marcar. Em quase 45% desses jogos ele não marcou gol. Uma média que não chega nem a 1 gol por jogo. O Benfica tem uma média de 2 gols marcados por jogo, não é a temporada mais goleadora do Benfica, mas uma média alta de gols marcados, não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 60% dos jogos não sofre gol.
O primeiro tempo do Benfica poderia ser melhor, não só na parte de vitórias, mas também em relação a gols marcados. Poderia estar marcando bem mais gols que o adversário. Então a gente não consegue ter uma distância tão grande dos dois. O Benfica tem um pouco mais de vitória, um pouco menos de derrota, um pouco menos de gols sofridos, mas o número de gols marcados é parecido. No segundo tempo, a gente tem uma superioridade bem clara e bem nítida por aqui. 71% de vitória contra 14%, 14% de derrota contra quase 60%, 9 gols marcados contra 2 e 2 gols sofridos contra 8. Realmente, aqui no segundo tempo, é onde o Benfica tem a sua maior superioridade. E nos momentos dos gols, para quem gosta de trabalhar over limite no final, o Benfica acelera muito nos últimos minutos, mas também tem sofrido gols nesses últimos minutos de jogo. Já a equipe do Rio Ave, quase 50% dos gols sofridos da equipe são a partir do minuto 60. E, olha que curiosidade, a maioria dos gols do Rio Ave são marcados nos minutos iniciais. É aqui que o Benfica tem que tomar cuidado, tá? Se você é um trader como eu, a gente vem para buscar um back favorito no primeiro tempo. Estabilização de preço, Benfica com muita superioridade, com muita intensidade, mas o nosso risco está justamente nesses minutos iniciais. E essa mania do Rio Ave de sair na frente. Então, vamos ter cautela e utilizar a leitura de jogo para identificar se o Benfica está conseguindo neutralizar qualquer condição do Rio Ave de se criar, né? De criar uma condição de perigo. A principal é a recuperação de segunda bola, que eu sempre gosto de falar para vocês. Desde que o Benfica esteja eliminando essa condição do Rio Ave, a gente vai poder trabalhar esse back favorito ao Benfica, se essa imposição de fato acontecer. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Benfica venceu 11 partidas consecutivas e em 19 partidas consecutivas, o Rio Ave sofreu gol para a equipe do Benfica. Se você é um Panther por aqui, é uma cotação muito baixa para que eu te indique algum tipo de vitória. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles. O Benfica venceu por 4-2, 2-0, 3-0, 2-1 e 1-0. Dentro de casa, duas situações onde o Benfica venceu por 2 gols de diferença. Então, no máximo que eu te indico por aqui, se você encontrar um Benfica muito forte, seria um handicap menos 1,25 ou menos 1,5 para tentar buscar essa diferença de gols do Benfica. Ou, quem sabe, torcer para o Benfica não vencer o primeiro tempo para você pegar uma cotação um pouco mais alta. No mercado de gols, eu só te indico trabalhar alguma coisa se o time favorito do Benfica estiver na frente, principalmente naqueles minutos finais, aonde temos aceleração do Benfica e dificuldades do Rio Ave. Às 4 horas temos a final da Supercopa da Espanha, que é disputada na Arábia Saudita, entre Real Madrid e Barcelona. Esse é o jogo que a Arábia Saudita quis ver quando comprou, obviamente, essa Supercopa. E foi o jogo que aconteceu, curiosamente, né? E eu tô aqui pensando com os meus botões como que esse Barcelona vai jogar. Quem assistiu Barcelona e Osasuna conseguiu perceber que o Barcelona estava pisando em ovos. Sabe aquela equipe que não pode errar? Pela pressão que o Barcelona está enfrentando com esse trabalho do Xavi, né, com alguns jogadores ali bem abaixo, sofrendo com lesões. Me dá essa impressão de que o Barcelona pisa em ovos. E vai voltar a enfrentar um Real Madrid que da última vez que ele enfrentou, ele jogou melhor, mas perdeu. Jude Bellingham conseguiu estragar a festa do Barcelona, que naquele jogo foi no Olímpico, né? Estádio Olímpico, porque o Camp Nou tá em obras. Jude Bellingham virou o jogo pro Real Madrid. Mas naquele jogo o Real Madrid não mereceu vencer, o Barcelona mereceu. E de lá para cá, o Barcelona entrou numa crise, né? Ele se classificou na Champions, mas contestado. Na La Liga, bem atrás do Real Madrid e do Girona. Classificação do Barcelona na La Liga é um pouco decepcionante. O estilo de jogo do Barcelona, ele é muito permissivo. Contra o Osasuna não apareceu tanto, né? Porque o Barcelona, ele pisou em ovos, como eu falei, apesar de ter oferecido algumas oportunidades, mas na Liga dos Campeões, contra o Shakhtar, contra o Antwerp, foi uma equipe que sofreu. Sofreu e sofreu mesmo. Contra o Girona em casa, tomando goleada. Então é uma equipe que pisa em ovos. E eu fico me perguntando, como será que o Barcelona vai enfrentar a equipe do Real Madrid? Essa é uma dúvida que eu tenho. Será que esse jogo vai ser kamikaze, um jogo de entretenimento, espetáculo, como a gente viu Real Madrid e Atlético de Madrid? Ou será que por conta do Barcelona não poder errar ou ter tanta crise envolvida, esse jogo vai acabar sendo mais xoxo? É uma dúvida que eu tenho. Até cheguei a levantar esse assunto ontem no pós-planejamento. Gravei ele à noite, comentei com vocês que eu estava com essa dúvida. Como será que o Barcelona vai se comportar? Porque de lá para cá, do último jogo para cá, o zagueiro do Barcelona
o Ronald Araújo, que foi até cobiçado pelo Bayern de Munique, ainda é, se eu não me engano, ele tá abaixo, ele não vem jogando tão bem, ele tá meio disperso, ele vai ter que enfrentar o Vinícius Júnior. O lado direito do Real Madrid, que teoricamente não era um lado tão forte, porque o Real focava muito nas jogadas com o Vini, passou a ser extremamente forte com as entradas do Brahim Dias. Às vezes não começa titular, mas quando entra por ali, faz um salseiro danado, fez o gol da vitória contra o Atlético e junta ele e o Carvajal e fortalece muito o lado direito do Real Madrid. Então, eu vejo um Real Madrid bem favorito, mas eu estou muito curioso para saber o estilo de jogo que o Barcelona vai aplicar. Porque se for um estilo de jogo contido, a gente pode ter um jogo mais mirrado, mais manhoso, mais travado. Mas se for um estilo de jogo mais agressivo, a gente vai ter um jogo de entretenimento, porque o Barcelona vai ceder espaço. O Barcelona, quando ele não se protege, quando ele joga, não, a gente não pode errar, vamos devagarzinho, não vamos dar aqueles passes muito rápidos, vamos tentar segurar um pouco mais a bola, como foi contra o Sassuolo, ele deixa de sofrer tanto, mas ele também não cria tanto. Agora, quando ele vai pra cima, ele oferece chance pro último colocado da La Liga, pro líder, pro meio de tabela, pro último colocado da Champions e assim vai. Então, qual é o Barcelona que vai entrar em campo hoje? É um Barcelona que vem para se vingar do Real pelo que ele vem passando na La Liga e talvez sair grandão aqui da Arábia Saudita, tendo vencido o líder da La Liga e vindo para cima? Ou será que ele vai, por conta dessa crise no vestiário, essa crise no trabalho do Xavi que está sendo cobrado, se ele vai fazer de tudo para não perder, para não tomar goleada ou para não passar vergonha? Percebem o que eu estou dizendo? Vocês conseguiram entender o contexto. Para mim, a virada de chave é o Barcelona. O Real Madrid se adapta muito bem ao jogo. O Barcelona quer fazer um jogo truncado? Vamos fazer um jogo truncado. O Barcelona quer fazer um jogo de trocação? Vamos fazer um jogo de trocação. Agora, o Barcelona, se ele escolher fazer esse jogo de trocação, de agressividade, aí eu vou fugir do match odds, porque provavelmente vai ser um jogo de gols. A gente pode utilizar um pouco do PDF de apoio, mas a gente tem que tomar cuidado porque o Real não joga em casa. Ele só tá como mandante, tá? Tem mais iniciativa que o Barça, as duas equipes falham um pouco em marcar, o Real Madrid tem sofrido menos gols. Isso explica muito a dificuldade defensiva do Barcelona. O primeiro tempo do Barça não é bom, nem fora nem dentro de casa, não adianta nem colocar dentro de casa aqui também. Vocês já viram contra o Sassuolo que o Barcelona tem dificuldade no primeiro tempo, principalmente por ter jogado assim, né, meio contido, pisando em ovos. No segundo tempo, o Barcelona cresce, o Real Madrid também, então me parece um segundo tempo mais tendencioso para gols. As duas bolas aéreas são muito boas, mas a do Real Madrid é melhor. O Real Madrid tomou gol de escanteio, fez gols de escanteio, mas tem uma bola aérea mais atrativa, porém dá para ficar de olho nesses dois fundamentos, principalmente se for um jogo truncado, a bola aérea pode se sobressair por aqui. E para quem gosta de gols tardios, o Real Madrid tem sofrido muito, o Barcelona tem marcado bastante, pode ser um jogo interessante para over limite. O Real acelera muito no segundo tempo, foi possível ver isso contra o Atlético de Madrid, quando precisou recuperar o resultado, e o Barcelona tem tido muita dificuldade fora de casa, quando é visitante no caso, nos primeiros minutos, tá? E aí a nossa curiosidade passa por como vai estar Ronald Araújo, que vai marcar o Vinícius Júnior, como o Vinícius Júnior vai estar jogando. Será que o Barcelona vai tentar neutralizar o lado esquerdo de ataque do Real com o Vini Júnior, mas vai esquecer do direito? Porque o Ancelotti pode entrar com o Brahim Dias lá, junto com o Rodrigo, com o Carvajal, entendeu? É aquele cobertor curto. Eu vou tentar arrumar aqui, mas eu posso dar espaço ali. Para mim, a virada de ponto desse jogo vai ser qual o comportamento do Barcelona. É agressivo ou é contido? E isso aí vai ser fácil perceber pelos jogadores de meio campo. Eles demoram muito a passar a bola, ficam procurando o companheiro, estão recebendo bote o tempo todo, ou tá aquele jogo fluido rápido. Esse jogo rápido do Barcelona, ele é forte, mas ele é o calcanhar de Aquiles da equipe, que cede muito espaço para as velocidades. E se o Ronald Araújo não estiver bem e o Vini Júnior estiver, a situação do Barça vai ficar complicada. Se você é um trader por aqui, muita cautela, porque é um jogo perigoso. Como é um jogo fora da Espanha, um jogo na Arábia Saudita, é aquele tipo de jogo que a preocupação às vezes é maior no ataque do que na defesa. E a gente pode ter essa falha defensiva acontecendo com mais frequência, tá? Muita cautela. Então essa correção de preço, de um ler pior equipe em campo, geralmente é melhor ser feito num jogo onde você tem mais confiança, tá? Principalmente jogos de liga, jogos de Copa é mais perigoso, na minha opinião. Se você é um Panther por aqui, das últimas vezes que eles se enfrentaram, o over 2,5 aconteceu em 6 de 7. E também tivemos uma quantidade boa de cartões. Porém, esse é um jogo que não é disputado na Espanha. E apesar da rivalidade, o juiz pode conter um pouco mais a mão. Vocês vão lembrar do jogo do Atlético de Madrid e Real Madrid agora na semifinal. Vou fazer questão de voltar aqui para vocês. Jogo de rivalidade, um jogo onde duas equipes que se odeiam, entre aspas, né? Um derby de Madrid que teve um cartão amarelo. Que aconteceu.
aos 123 minutos depois que o Brahim Dias tirou a camisa. Ele só deu o amarelo porque ele tinha que dar, tava na regra. De resto ele não deu nada. Então, muito cuidado, porque é cláusula, né? Não tô dizendo que a competição tá comprada, não, mas pô, eles estão privilegiando o espetáculo, 11 contra 11, né? Entendeu? É uma competição comprada ali para ser exibida para o mundo inteiro, na Arábia Saudita. Então, cuidado com essa questão dos cartões. Só vai ter mesmo se o pessoal sair da casinha, tá bom? Mas eu gosto de pensar no mercado de gols, porque por mais que o Barcelona queira fazer um jogo mais manhoso, defensivamente falando, é um time que cede oportunidade. E um jogo 0-0 para ser exibido na Arábia Saudita para todo mundo ver é um jogo ruim, né? Difícil a gente pegar um 0-0 que é aquele 0-0 que você fala, pô, foi um 0-0 bom. Então, eu gosto de pensar nesse 2,5, mas eu não quero pegar esse 2,5 no pré-live, no pré-jogo. Eu quero pegar depois do primeiro gol, de preferência com o Real Madrid na frente, tá? E esse 2,5 tá a 1,73. Já tá bem mais baixo do que no Atlético de Madrid, que tava 1,90, né? Mas eu só pegaria essa cotação aqui depois do primeiro gol. Gosto de pensar nesse ambas marcam sim. Os últimos jogos que eles se enfrentaram, 2-1, 3-0, 3-0, 4-0 e 2-1. Não é sempre que temos aqui o ambas marcam, mas é um jogo de exibição mundial na Arábia Saudita, que provavelmente se o Real Madrid estiver na frente, aí que o Barcelona vai para cima mesmo, né? Vice-versa. O mercado mais tranquilo por aqui seria se houver 1,5, mas com esse tipo de cotação eu tô fora. No mercado de resultados, eu vejo hoje, um futebol mais bem jogado pelo Real Madrid. Um time que tem mais de onde tirar. Tá atrás do placar, um time que vai pra frente, ele dá um jeito. Os últimos minutos do Real Madrid contra o Atlético de Madrid no tempo normal, antes da prorrogação, foi um amasso. Real Madrid jogando muito pela direita. E eu vejo menos o Barcelona tendo de onde tirar. Mas jogadores de qualidade o Barça também tem, tá? Então, se fosse pensar em alguma coisa a favor do Real, uma dupla chance, um empate anula, mas ainda assim eu prefiro pensar no jogo desempatado, trabalhar mercado de gols, né? Se você perceber que o Barcelona tá pisando em ovos, que essa crise no background do Barcelona ali tá envolvendo o jeito que a equipe tá jogando, a gente pode ter sim o Barcelona tentando se conter, e aí a gente pode ter um jogo xoxo, O under 3,5 tá 1,44. E essa resposta, se o Barcelona der uma resposta de um time que prefere não perder para o rival para não aumentar a crise, pode ser uma opção. Nas opções de jogos extras, para você complementar esse seu domingo de trabalho, temos a Copa das Nações Africanas. A Nigéria entra em campo contra a Guiné Equatorial e também o do Salah entra em campo contra o Moçambique. Cotações próximas de 1,40. Meio de 45 temos o Feyenoord contra o NEC. A cotação do Feyenoord é muito baixa, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Além disso, já falamos do Girona, do Benfica, do Fenerbahçe. Acho que era isso dos favoritos. Dois times que podem se complicar. Marquei o Ajax para a gente olhar como vai ser esse retorno do Ajax contra o Go Ahead Eagles, tá? Ainda é uma equipe que não vem desempenhando futebol aceitável, é uma equipe longe dos líderes. Acho muito difícil o Ajax buscar a vaga aqui em Champions ou em alguma competição europeia mais de alto escalão, né? E vai pegar uma equipe que está logo abaixo dele. Então é bom tomar um pouco de cuidado. O United também pode se complicar aqui contra o Tottenham. O Stuttgart com uma cotação bem baixinha contra o Gladbach, é sempre muito difícil enfrentar o Gladbach na casa deles, então tomem cuidado aqui. O PSG enfrenta o LAN. O LAN também não é um time ruim, inclusive dentro de casa tem um desempenho bom. E a outra equipe é o Porto com o Braga. O Braga vem de uma eliminação na Taça de Portugal para o Benfica. O Porto vem de uma classificação. O Porto precisa continuar ali galgando essas posições para estar colado no Sporting, mas se perde para o Braga ultrapassa o Porto na tabela. Os últimos jogos entre eles, o Porto conseguiu vencer 2, o Braga teve uma vitória, um empate e depois o Porto venceu mais um jogo. Então, cuidado. O Porto é favorito, mas é um jogo muito cascudo por aqui, tá? De jogos para correções de preço, nós temos o Aston Villa contra o Everton. Lembrando que por mais que o Aston Villa seja melhor colocado, o Everton é uma equipe que pode complicar a vida do Aston Villa, assim como quase complicou a vida do City. O Bochum enfrenta o Werder Bremen. Já falamos de Real Madrid e Barcelona e temos clássico na Itália de eliminados da Copa Itália, né? O Milan foi eliminado pela Atalanta que na semifinal vai pegar a Fiorentina, e a Roma, que perdeu para o seu maior rival da cidade, a Lazio. Então temos um jogo aqui de cobranças, que é bom a gente ficar de olho. Dos jogos extras temos a Lazio, que a gente acabou de falar, contra o Lecce, o Olympiacos fora de casa, Fiorentina enfrenta o Udinese, o Maccabi Tel Aviv fora de casa, joga por aqui também. Na Grécia, o AEK enfrenta o Panathinaikos, isso aqui é jogo grande, hein? Também na Grécia, o PAOK pega o Giannina e o Haifa também joga em casa como favorito por aqui. Essas são as opções. Esse link do Radar Esportivo vai estar disponível aí na descrição do vídeo. Eu vejo vocês
na segunda-feira. Um grande abraço, juízo, cuidado com as pegadinhas do final de semana, mantenham a gestão, façam o simples, porque é o simples que funciona. Fiquem com Deus.